Lucas 19, a partir do versículo 1. E tendo Jesus entrado em Jericó, ia passando, e eis que havia ali um homem chamado Zaqueu, e era este um chefe dos publicanos, quer dizer, ele era chefe dos cobradores de impostos daquela época, e ele era um homem rico, ele tinha muita posse, e procurava ver quem era Jesus, e não podia, por causa da multidão, pois era de pequena estatura. E correndo adiante subiu a uma figueira brava, para o ver, para ver Jesus, porque havia de passar por ali. Ele sabia que Jesus haveria de passar por ali. E quando Jesus chegou àquele lugar, olhando para cima, viu-o e disse-lhe: Zaqueu, desce depressa, porque hoje me convém pousar em sua casa. E apressando-se, desceu e recebeu-o com júbilo. E vendo todos isso, murmuravam, dizendo que entrara para ser hóspede de um homem pecador. Levantando-se Zaqueu, disse ao Senhor: Senhor, eis que eu dou aos pobres metade dos meus bens, e se em alguma coisa tenho defraudado alguém, o restituo quadruplicado, 4 vezes mais. E disse-lhe Jesus: hoje veio a salvação a essa casa, pois também este é filho de Abraão, porque o Filho do Homem veio buscar e salvar o que se havia perdido. Aleluia. Continua com a sua Bíblia aberta, não fecha não. Continua com a sua Bíblia aberta. Eu acabei de dizer, se você crê em milagres, Deus vai fazer milagre hoje na sua vida. Desde quando eu estava sentado ali, esperando a hora de pregar, Deus começou a colocar no meu coração que hoje é uma noite diferente. Deus hoje vai fazer milagre. Deus hoje vai curar, vai libertar. Deus hoje vai agir. Você vai ver o agir de Deus hoje, como vai ser diferente em nome de Jesus. Se você tem aí uma doença, se você tem aí um problema, já vai colocando isso na mão de Deus, no altar de Deus, porque você vai botar o pé para fora da igreja hoje, liberto, curado, para a honra e glória do nome do Senhor Jesus. Aleluia. Irmãos amados, aqui está a experiência desse homem chamado Zaqueu, né? A gente conhece a história de Zaqueu. Quem frequentou a escola bíblica dominical desde pequenininho, conhece a história de Zaqueu de frente para trás, de trás para frente. Nós sabemos, né? A historinha de Zaqueu, eu me lembro quando os meus professores da escola dominical, né, quando a gente era pequeno na escola dominical, quando os professores contavam, né, as historinhas, muitas vezes usando flanelógrafo, né? Usando flanelógrafo que fala, usando aqueles bonequinhos, né, para a gente memorizar o personagem e assim por diante. Então era muito legal. Então a gente aprendeu a história de Zaqueu. E a Bíblia Sagrada diz assim: tendo Jesus entrado na cidade de Jericó, Jesus ia passando. Jesus havia acabado de entrar na cidade de Jericó, na avenida principal da cidade de Jericó, como se fosse aqui a Avenida Rui Barbosa. Jesus entrando lá pelo trevo da Raposo Tavares, né? Com a multidão, Jesus entrando e vindo, e vindo, e vindo. Então Jesus ia entrando na cidade de Jericó, e ia passando pela rua ali da cidade de Jericó. E a Bíblia Sagrada diz: e eis que havia ali um homem chamado Zaqueu, e era este chefe dos publicanos e era rico. Zaqueu, ele era chefe dos publicanos. Quem eram os publicanos? Eram os cobradores de impostos.
eram aqueles homens que cobravam as pessoas, eles recebiam os impostos das pessoas. E a Bíblia diz que Zaqueu, ele era chefe dos publicanos, ele era o maioral dos publicanos. E a Bíblia Sagrada diz que ele era rico, ele tinha muito dinheiro. Então passava pela cabeça das pessoas que ele às vezes roubava, não é? Que às vezes ele recebia alguma propina, era o que passava pela cabeça das pessoas, né? Tanto é que lá no mais para frente um pouco do texto, você vai ver as pessoas criticando Zaqueu e criticando Jesus também, dizendo assim: Jesus está entrando para posar na casa de um homem pecador, na casa de um homem que faz coisas erradas. Jesus está entrando para ficar na casa de uma pessoa indigna. Então eu creio que era isso que passava pela cabeça das pessoas. As pessoas viam que Zaqueu tinha muito dinheiro, as pessoas viam que Zaqueu era rico, e as pessoas então achavam que Zaqueu, ele recebia propinas, ele recebia algum dinheiro por fora e alguma coisa assim semelhante. E Zaqueu, irmãos, ele era um homem conhecido ali na sua cidade. Quando se falava no nome de Zaqueu, todo mundo conhecia Zaqueu, todo mundo sabia quem era Zaqueu. Ah, o Zaqueu que mora ali, virando aquela esquina, o Zaqueu que mora naquela rua, número tal, todo mundo conhecia Zaqueu. Zaqueu era uma pessoa super conhecida ali na cidade de Jericó. Irmãos amados, e uma coisa interessante que eu vejo nesse texto aqui, e ele procurava ver quem era Jesus. Ele tinha curiosidade para saber, para conhecer quem era Jesus. Ele era um homem importante, ele era um homem rico, super conhecido na cidade de Jericó, e ele sabia da fama de Jesus. A fama de Jesus também corria por toda parte ali de Jericó e também nas vizinhanças de Jericó. As pessoas sabiam que Jesus curava os leprosos, as pessoas sabiam que Jesus curava os aleijados, as pessoas sabiam que Jesus curava os cegos, as pessoas sabiam que Jesus expulsava os demônios, as pessoas sabiam que Jesus ressuscitava mortos. Por isso que Jesus entrava em Jericó acompanhado por uma grande multidão, porque as pessoas sabiam que por onde Jesus passava, algo de diferente acontecia. Por onde Jesus passava, o milagre acontecia. Irmãos, e quem crê que Jesus está aqui nessa noite, diga amém. Ele não está passando por aqui, Jesus está aqui. Ele não está passando por aqui, Ele está aqui. E é por isso que nós estamos aqui também. A palavra de Deus diz assim, que onde estiverem 2 ou 3 pessoas reunidas em meu nome, ali eu estarei no meio delas. E eu não tenho dúvida nenhuma que Jesus está presente aqui nessa noite, e Ele vai abençoar a sua vida também. É por isso que nós estamos aqui. Então as pessoas conheciam a fama de Jesus. Jesus curava mesmo. Jesus não fazia, irmãos, as coisas pela metade, não. Quando Jesus fazia o milagre, Ele fazia o milagre completo. Quando Ele curava um aleijado, Ele curava de forma completa. Quando Ele devolvia a visão para uma pessoa cega, Ele curava a pessoa de forma completa também. Quando Ele ressuscitava por completo também. Irmãos, Jesus não faz nada pela metade. Jesus não faz nada pela metade. Jesus não deixa nada pelo meio. Quando Ele age de forma completa. Louvado seja o nome do Senhor. Aleluia. Irmãos, e o texto diz, e Zaqueu, ele procurava ver quem era Jesus. A fama de Jesus ele já conhecia, mas a pessoa de Jesus ele não conhecia.
Ele não sabia se Jesus era alto, se Jesus era baixo. Ele não sabia se Jesus era magro, se Jesus era gordo. Ele não sabia se Jesus era loiro, se Jesus era moreno. Ele sabia da fama de Jesus, mas a pessoa de Jesus ele não sabia, ele não conhecia. E ele procurava ver quem é Jesus. Mas olha o que está escrito aí na sua Bíblia e na minha também. Ele procurava ver quem era Jesus, mas ele não podia. Ele procurava ver Jesus, mas ele não podia. Por que que ele não podia? Ele era de baixa estatura. Ele era pequenininho. Eu não sei assim que altura que era Zaqueu, né? Eu sei que o gigante Golias, né, era quase 3 metros de altura, né, pastor Zé Roberto? Quase 3 metros de altura, o gigante Golias, aquele que Davi deu uma pedrada na cabeça dele. Agora, o Zaqueu, eu já não sei a estatura de Zaqueu. A Bíblia diz que ele era de baixa estatura. Então, ele procurava ver quem era Jesus, mas ele não conseguia. Ele procurava ver quem era Jesus, mas ele não podia ver Jesus, né? Está aí no versículo de número 3, procurava ver quem era Jesus e não podia por causa da multidão, porque era de baixa estatura. Olha, gente, é terrível quando você vai assistir um desfile e tem aquele monte de gente grandão na tua frente, né? Você olha do lado, não consegue, olha daqui também não consegue, você tenta erguer a perna, não consegue também, né? Aquelas pessoas estão na frente, não tem como você ver o que está passando ali no meio da rua. Irmãos, então eu senti o que Zaqueu também sentiu naquela hora. Quando Jesus estava passando, eu creio que Zaqueu também erguia o pé, ficava de ponta de pé, mas não conseguia. Eu creio que ele tentava se enfiar, não conseguia. Eu creio que ele tentava se enfiar do outro lado também, não conseguia. Chegou uma hora que ele disse assim: chega, eu não consigo ver o homem está passando aí, e eu quero ver ele, eu quero conhecer ele. Eu sou de pequena estatura, a multidão está tampando a frente, e eu quero ver esse homem hoje. Sabe o que ele fez, irmãos? Olha o que ele fez. Versículo 4, e correndo adiante, Jesus ia passando. Olha bem, acompanhe o raciocínio. Jesus ia passando, ele tentando ver e não conseguia. Então o que ele fez? Ele correu adiante. Ele correu mais lá na frente, para dar tempo de Jesus chegar até lá, não é? Olha bem, olha o que diz o versículo 4 aqui, ó. E correndo adiante, correndo mais para frente, ele subiu em uma figueira brava para o ver, porque havia de passar por ali. Ele correu para frente, subiu em uma figueira, e ele falou assim: agora eu vou ver esse tal Jesus, agora eu vou conhecer esse tal de Jesus, agora eu vou ver direitinho quem ele é. Irmãos, você quer a bênção de Deus na sua vida? Você precisa fazer alguma coisa, não pode ficar de braço cruzado. Muitas pessoas querem receber a bênção, mas ficam de braço cruzado, não oram, não buscam, não pagam um preço, não vêm na igreja, não lê a Bíblia. Às vezes preferem ir para outros lugares do que vir à igreja, que é a casa do Senhor. Às vezes preferem uma televisão ao invés de estar lendo a palavra de Deus. Às vezes prefere ficar o dia inteiro no celular do que ter um momentozinho na presença de Deus em oração. Irmãos, se nós queremos a bênção, nós temos que fazer a nossa parte. Fala para o irmão que está do seu lado aí: você quer a bênção, irmão? Então faz a sua parte. É isso mesmo. Nós temos que fazer a nossa parte. E você que está me ouvindo pela Rádio Cultura, eu estou falando com você também. Faça a sua parte. Você que está me assistindo pelo site da igreja, pelo YouTube, faça a sua parte.
Você que está assistindo a esse programa pelo canal 23, faça a sua parte também. Irmãos, muitas pessoas ficam de braço cruzado, esperando de repente a bênção cair de algum determinado lugar. Irmãos, a Bíblia Sagrada diz que Zaqueu correu. Ele correu, ele foi mais ali na frente, ele subiu naquela figueira brava e ele ficou ali prontinho. Jesus vai passar por aqui e eu vou ver Jesus. E uma coisa que me chama a atenção, eu acabei de dizer para vocês que ele era um homem conhecido, ele era um homem famoso, não é? Era como se fosse o chefe da Receita Federal de Jericó. Era mais ou menos isso, né, pastor Zé Roberto? Era como se fosse o chefe da onde se cobra imposto, né? Ele era famoso, ele era uma pessoa conhecida, muito conhecida. Irmãos, ele não teve nenhuma vergonha, nenhuma dificuldade de subir ali na árvore para ver Jesus. Ele não teve nenhuma dificuldade para subir naquela árvore e para dali ele ver Jesus. Irmãos, a Bíblia não fala isso, sou eu quem estou dizendo. Quem sabe as pessoas olhavam, né, e diziam: olha lá, Zaqueu, na ponta daquela árvore, onde já se viu, o cara ficou doido, ficou louco, um homem conhecido, um homem famoso na cidade, né? É o secretário da fazenda da prefeitura de Jericó. O camarada trepado ali na árvore, o que está fazendo lá? Correndo o risco de cair. Olha que mico que esse camarada está pagando. Eu creio, irmãos, que várias pessoas pensaram isso, né? Olha que mico que Zaqueu está pagando, trepado naquela árvore. Aquele homem ficou doido. Irmãos, ele não queria saber o que estavam pensando dele. Ele não queria saber se estava pagando mico ou não. Ele não queria saber se o pessoal estava criticando ou não, chamando ele de doido ou não. Ele queria ver Jesus. Era isso que ele queria. Ele queria ter uma experiência com Jesus. Irmãos, muitas vezes o nosso orgulho não deixa nós termos uma experiência com Jesus. Muitas vezes a nossa soberba não deixa nós termos um encontro com Jesus. Muitas vezes, irmãos, a nossa autossuficiência não permite que nós tenhamos uma experiência com Jesus. Às vezes, irmãos, nós mesmos somos o obstáculo para Deus agir no nosso meio de forma gloriosa. Mas Zaqueu, irmãos, ele não pensou em nada disso. Eu quero ver Jesus, eu quero ter uma experiência com Ele, nem que seja para eu pagar mico, mas eu quero ter uma experiência com Jesus hoje. Diga para o seu irmão que está do seu lado: quer receber bênção, irmão? Então esteja disposto até a pagar mico se for preciso. É isso mesmo, é isso mesmo. Irmãos, Deus tem a maneira de agir, Deus tem a maneira de tratar, Deus tem a maneira de fazer as coisas, né? Deus tem o jeito dele. Irmãos, Deus, ele não age do meu jeito, ele age do jeito dele. Deus, irmãos, ele não está, como é que diz assim, bitolado ao meu jeito. Irmãos, ele faz as coisas do jeito que ele quiser, da maneira que ele quiser, na hora que ele quiser, aonde ele quiser. É ele que manda em todas as coisas. Ele é o Rei dos reis e ele é o Senhor dos senhores. Louvado seja o nome do Senhor. Ele é o Rei dos reis. Pode aplaudir. Se é para Jesus, pode aplaudir. Ele é o Rei dos reis e ele é o Senhor dos senhores. É o Deus Todo-Poderoso. Louvado seja o nome do Senhor. Irmãos, versículo aqui, vamos continuar. E continua ali Zaqueu, ali naquela árvore, naquela figueira brava. Tem algumas traduções que dizem um sicômoro, né? Ali estava Zaqueu, trepado naquela árvore,
porque ele sabia que Jesus ia passar por ali. Versículo 5: e quando Jesus chegou àquele lugar, olhando para cima, viu-o e disse-lhe: Zaqueu, desce depressa, porque hoje me convém pousar em sua casa. Aleluia. Quando Jesus chegou ali embaixo daquela árvore, Jesus olhou para cima, viu Zaqueu ali. Eu creio que naquela hora Zaqueu deve ter falado assim: puxa vida, né? O homem olhou para cima e me viu, né? Não era para ele ter me visto. Eu subi escondidinho aqui nessa árvore e de repente ele para e olha para cima e me vê, né? Irmãos, Jesus, ele está vendo todas as coisas. Ele está contemplando todas as coisas. Ele está olhando todas as coisas. Mesmo que você não saiba, ele te conhece por dentro e por fora. Ele sabe da sua necessidade. Ele sabe daquilo que você está precisando. Zaqueu não tinha contado nada para Jesus. O texto diz que Zaqueu nem conhecia Jesus. Zaqueu nem sabia quem era Jesus. Zaqueu nem sabia se Jesus era alto, se era baixo, se era gordo, se era magro, né? Ele não sabia quem era Jesus, mas Jesus sabia quem era Zaqueu. Saiba de uma coisa: Jesus sabe quem você é. Onde quer que você esteja, quem sabe você está sentadinho aí nas últimas cadeiras, nos últimos bancos, ou até mesmo lá na galeria. Ninguém está te vendo, ninguém conhece você, mas tem um aqui nessa noite que te conhece. Tem um aqui nessa noite que sabe quem é você. Ele te conhece pelo nome. Ele conhece o seu coração, Ele conhece a sua mente, Ele sabe aquilo que você está passando, Ele sabe aquilo que você está enfrentando, Ele sabe a sua luta, Ele sabe a sua doença, Ele sabe a sua enfermidade, Ele sabe a conta que você tem para pagar durante essa semana. Ele sabe todas as coisas. Aleluia! Ele sabe todas as coisas. Ele não conhecia Zaqueu. E Zaqueu não conhecia Jesus. Olha o que aconteceu. Olhando para cima, viu-o e disse-lhe: Zaqueu, desce depressa, porque hoje me convém pousar em sua casa. Versículo 6: e apressando-se, Zaqueu não ficou fazendo cera. Quando Jesus falou para ele: desce depressa, irmãos, ele escorregou daquela árvore. Quando Jesus falou para ele: desce depressa, ele já estava no chão. Irmãos, quando Deus tem a bênção, a gente não pode ficar enrolando não. Senão a bênção passa e vai embora. Se Deus está prometendo que vai te abençoar, então age depressa, faça aquilo que Ele está mandando logo. Apressa-te, não fica olhando para trás, não fica olhando para a direita, nem fique olhando para a esquerda, não fica olhando para o pecado, não fique olhando para o vício, não fique olhando para a prostituição, não fica olhando para as drogas, não fique olhando para aquilo que o diabo está colocando na tua frente. Muitas vezes o diabo ele quer atrapalhar a bênção na sua vida. Não fica olhando para aquilo que o inimigo está colocando na sua frente ou diante de você. Não, age depressa, entregue a sua vida para Jesus logo, peça perdão dos seus pecados logo, arrependa-se dos seus pecados logo. Por quê? Porque a bênção é para hoje. Louvado seja o nome do Senhor. A bênção não é para amanhã, a bênção é para hoje. Não deixa o pecado atrapalhar, não deixa o diabo atrapalhar. Desça depressa da árvore e receba Jesus de braços abertos, porque Ele vai te abençoar hoje. Louvado seja Deus. E quando Jesus chegou àquele lugar, olhando para cima, viu-o e disse-lhe: Zaqueu, desce depressa, porque hoje me convém pousar em sua casa. E apressando-se desceu e recebeu-o com júbilo, recebeu-o com alegria.
Olha que interessante, irmãos, olha que interessante. Hoje me convém pousar em sua casa. Irmãos, por isso que eu falei que quando Jesus faz a obra, ele faz completo, né? Além dele pedir para que Zaqueu descesse depressa daquela árvore, além dele pedir para Zaqueu descer rápido da árvore, Zaqueu desceu e recebeu Jesus com alegria. Zaqueu ainda recebe a notícia que Jesus ia posar na casa dele naquela noite. Jesus ia posar na casa dele naquela noite. Meu querido, Jesus, ele quer posar na sua casa também. Ele quer entrar na sua casa. Conhece aquela música, Como Zaqueu, né? Entra na minha casa, entra na minha vida. Eu não sei o que está acontecendo lá na sua casa, o problema que você está enfrentando lá na sua casa, eu não sei, eu não sou adivinho, né? Mas Deus sabe. Eu não sei o que está acontecendo na sua casa, mas Deus sabe. Talvez, né? O Jesus, ele sabia, não é? A Bíblia não fala isso também. Talvez Jesus sabia que alguma coisa estava acontecendo na casa de Zaqueu. Por isso Jesus disse: eu vou posar lá na sua casa, eu vou levar a bênção lá na sua casa. Eu não tenho a bênção só para você, não. Eu tenho a bênção para a sua família. Louvado seja o nome do Senhor. Então, meu querido, Jesus, ele quer entrar na sua casa também. Ele quer abençoar a sua esposa, ele quer abençoar o seu esposo, ele quer abençoar o seu filho, a sua filha. Ele quer abençoar a sua casa nessa noite também, em nome de Jesus. Aleluia. Irmãos, e vendo todos, olha aqui os críticos. Sempre tem os críticos, né? Sempre tem os do contra. Os do contra. E vendo todos, quer dizer, aquela multidão, e vendo todos isso, murmuravam. Quer dizer, um comentava com o outro. Havia murmúrio. Um comentando com o outro, criticando aquilo que Jesus havia falado. Murmuravam, dizendo que entrara para ser hóspede na casa de um homem pecador, né? Então, irmãos, quantas vezes alguém também disse para você: o que você vai fazer lá naquela igreja? Para que ir lá no monte orar? Né, Orlando? Para que ir lá no monte orar? Para que ir lá na Renovada Central? Para que pegar ônibus e ir até lá? Para que enfrentar esse frio de bicicleta, de moto e ir lá na igreja? Para que? Fica em casa mesmo. Fica aí, ó. Quando entrar o calor, você vai para a igreja. Não fica tomando esse frio, não. Talvez alguém até já disse para você: larga a mão disso, você está perdendo tempo. Esse negócio de igreja aí é para quem não tem o que fazer. A pessoa não tem o que fazer, então vai na igreja, né? A pessoa não tem o que fazer, vai na igreja. Quem sabe você já ouviu muito isso. São os murmúrios, são as críticas, né? Os do contra, que não querem ver você abençoado, não querem ver você abençoada, não é? Então, Zaqueu ele não deu bola para as críticas, e muito menos Jesus deu bola para o murmúrio da multidão. Jesus não quis nem saber. Eu vou na casa do Zaqueu, porque Zaqueu precisa de mim. Eu vou na casa do Zaqueu, porque a casa dele precisa de uma transformação. Eu vou na casa do Zaqueu, porque lá vai acontecer algo extraordinário. Lá vai acontecer. Apesar do murmúrio, apesar da murmuração, apesar das críticas, eu vou lá na casa do Zaqueu, porque Zaqueu precisa de uma bênção.
e eu vou lá abençoar a casa dele. E olha, irmãos, encerrando já, partindo para o final, olha o que aconteceu. Levantando-se Zaqueu, disse ao Senhor: Senhor, eis que eu dou aos pobres metade dos meus bens. E se em alguma coisa tenho defraudado alguém, restituo 4 vezes mais. Irmãos, aquela experiência que Zaqueu teve com Jesus transformou a vida dele, mudou a vida dele. Aquela experiência que Zaqueu teve com Jesus salvou a vida dele. Essa expressão que ele acaba de dizer aqui no versículo de número 8 é uma expressão de arrependimento, de alguém que realmente se converteu ao Senhor Jesus. Ele disse: Senhor, eu vou dar aos pobres metade dos meus bens. Eu vou dar. Irmãos, Deus transformou o coração de Zaqueu naquela hora. E ele disse assim: e se em alguma coisa, a Bíblia não diz que ele roubou. A Bíblia não diz que ele roubou. E nem ele disse que roubou alguém. Ele disse: olha, se eu defraudei alguém, eu vou restituir 4 vezes mais. Ele ia fazer uma análise da sua vida, e se ele tivesse roubado alguém, ele ia devolver 4 vezes mais. 4 vezes mais. Irmãos, eu estou lembrando da experiência de uma pessoa. Eu acho que eu ouvi algum pregador dizer, eu não lembro direito, uma pessoa que era um assaltante. Ele era um ladrão, ele era um assaltante. E esse assaltante, irmãos, um dia ele se converteu, veio numa igreja, aceitou Jesus, ele se converteu, mudou de vida, mas ele tinha assaltado muita gente, várias pessoas. Irmãos, sabe o que aquele homem fez? É muito difícil fazer isso, mas ele fez. Quando ele se converteu de verdade, que ele aceitou Jesus como Salvador, ele foi lá na delegacia, ele se apresentou ao delegado, e ele disse assim: olha, delegado, eu sou o fulano de tal, eu pratiquei vários assaltos aqui nessa cidade, e agora eu encontrei-me com Jesus, eu aceitei Jesus como Salvador, e eis-me aqui, para pagar para a justiça aquilo que eu fiz. Eu não quero dever nada para ninguém, eu quero pagar pelo que eu fiz, porque eu aceitei Jesus como Salvador, e hoje eu sou um homem mudado, e o Senhor então faça comigo aquilo que o Senhor achar que seja melhor, porque eu quero estar de bem com Deus, eu quero estar de bem com o meu Jesus. Irmãos, olha que experiência bonita, né? É algo real, não é continho, historinha de carochinha, não. Irmãos, é um fato real. Ele foi lá, se apresentou ao delegado e disse aqui: eu estou aqui me apresentando para eu pagar para a justiça pelo que eu fiz, porque hoje eu sou um homem convertido, eu tenho Jesus no meu coração. Irmãos, foi isso que Zaqueu disse: se eu defraudei alguém, eu vou devolver 4 vezes mais. Expressão de salvação. E disse Jesus, versículo 9: hoje veio a salvação a essa casa, pois também este é filho de Abraão. Porque o Filho do Homem, olha o fecho aqui, porque o Filho do Homem veio buscar e salvar o que se havia perdido.